Fala galera, bem-vindos ao Podcast, o programa da produtora onde você vai encontrar tudo sobre o mundo. Aqui a gente vai falar sobre temas variados, teremos entrevistas e hoje você conta comigo, João Vitor Fonseca, Marina Cabral, Marcos Macedo e Lucas Matoso. No programa de hoje a gente vai falar sobre música, o retorno dos festivais, o mundo pós-pandemia da música. Lucas, eu queria começar com você perguntando, esse ano, o que você fez? Qual show você foi? O que impactou, na sua visão, o mercado musical? Esse ano foi muito marcante pra mim, porque foi a primeira vez que eu fui a um festival. Até então, o único show que eu tinha ido era o da Ana Vitória, que aconteceu aqui em Juiz de Fora. E foi muito diferente, porque tinha sido um show onde eu tinha ficado sentado o show inteiro, tinha plateia realmente sentada, e estar no festival é muito diferente, né? Ir pra outra cidade, viajar. E eu tava muito empolgado. Durante a pandemia eu coloquei na minha cabeça: eu vou em algum show, eu vou viajar, eu vou no Rock in Rio, e eu foquei nisso. E eu fui no dia que o Rock in Rio recebeu Justin Bieber, Demi Lovato, Isa, eu tinha muita vontade de ver esses artistas, né? Então foi uma experiência muito maneira. E eu também fui no show do João, que é o meu cantor nacional preferido. Eu tava com o ingresso comprado desde 2019, então eu tava esperando... eu tava esperando há muito, muito tempo esse show, e foi adiado, e aí ninguém sabia como ia ser. Mas finalmente aconteceu e a turnê Pirata estourou, então muito feliz de ter... E teve o último show agora, né? Encerrou esses dias, então assim, muito feliz por ter conseguido viver isso, ter feito parte disso. Marina também foi no Rock in Rio, né, Marina? Eu fui também pela primeira vez no Rock in Rio. Eu já tava, quando a pandemia veio, eu já falei, quando acabar eu vou em todos os shows possíveis, porque eu tava também desde 2017 sem ir no show, que também foi o da Ana Vitória aqui em Juiz de Fora. Então foi uma experiência muito boa. Eu fui também no dia da Demi do Justin, e depois fui no da Dua Lipa, que era um que eu queria ir muito, e quando ela veio pro Rock in Rio eu falei, tem que ir. Comprei depois o ingresso, o outro já tava comprado antes. E agora fui no show do Harry também, na quinta-feira passada, então foi, assim, muito bom, foi muito... poder voltar pra esse Quinta-feira, dia 8, a gente dia não sabe 8, quando esse programa vai pro exatamente. ar, então deixa a gente avisar pra vocês. Tô achando que eu tô no programa de rádio, mas foi muito bom, e eu amo, pra mim não tem coisa melhor do que show, gente. Esse ano foi meu 5º ano de Rock in Rio. Eu fui no dia do Bieber também, e da Dua Lipa. O do Bieber eu fui pelo João Vitor do passado, que era fã, sabe, do Justin e tal, e aí eu aproveitei a oportunidade. E foi um showzaço, apesar de até 2 horas antes a gente não saber se ele ia ou não. É verdade. E eu ter feito uma fã chorar no... No meio do... Porque eu tava lá, aí tava a internet horrível, e aí carregou e eu vi uma notícia do Multishow, da Ana Clara falando que ele não ia vir. E eu falei com a minha prima, tipo, o Justin não vem mais. A menina começou a chorar. Ele não vem mais. E a menina começou a chorar. E eu falei, não, calma, pera, não sei o quê. Depois eu vi que era mentira e ele veio. Marcos... A fake news pela fake news. Só pra fazer a criança chorar mesmo. É bom. Foi no show do Harry também. E esse ano foi um ano mesmo de retornar, né? Sim, a gente ficou 2020, 2021 sem... O meu último show antes da pandemia foi o da Anitta. Que você 2020, ama de né? paixão. Que eu amo muito. 2020. Começo do ano. Foi no carnaval, foi antes da pandemia. E depois disso eu parei de ir. E o primeiro show que eu fui, pós-pandemia, acho que foi o da Manu Gavassi. Que também tava comprado há um tempão, desde o BBB. Só que aí veio pandemia e tal. E aí a turnê mudou completamente. Tudo meio que mudou, né? E você, Marcos, o que você fez aí na música esse ano? Cara, esse ano eu não fui em nenhum festival, por incrível que pareça. Você gosta muito, né? Eu gosto, eu curto bastante. O último que eu tinha ido foi o Rock in Rio de 2019, que eu fui no show do Drake. Passei um perrengaço também, peguei muita Aquela chuva. Nossa, absurdo. Eu peguei chuva esse ano também. Eu também. Cara, parece que todo Rock in Rio chove, aparentemente. O Lola cai estrutura de chuva. Gente, mas vamos combinar, é bem melhor chover do que só sol, né? Porque a chuva pelo menos refresca. Não, e eu coloquei na minha cabeça que eu ia viver a experiência completa. Então choveu, eu tô lá. Tô lá vou me embaixo molhar. da- É sobre isso. Exato, e você tá entregue à parada, então, tipo assim, a chuva é só um detalhe. Mas eu dizia que eu não fui em nenhum festival esse ano. Eu iria no Rock in Rio, no show do Justin também, com a minha namorada. Mas acabou que a gente mudou os planos em cima da hora e que ela vendeu ingresso também, a gente não foi. Mas a sensação que eu tive, assim, vendo de casa, eu acompanhei todos os dias de Rock in Rio de casa, o Lola também eu vi um pouquinho. E, cara, era muito bom, assim, porque eu acompanhei muito futebol e eu vi os estádios enchendo de novo, né? E eu lembro de 2020, a gente viu os estádios fechados, vazios, dava uma agonia, uma angústia absurda. E a gente que tá no jornalismo, a gente viveu a pandemia muito de perto, porque por mais que a gente estivesse em casa,
meio que tudo da faculdade voltava pra pandemia, né? Sim. Então a A gente... gente não podia Antenado ficar em alheio tudo. aqui. Exato, então a gente acompanhou isso muito de perto e era muito triste ver... Gente, a coisa mais triste pra mim não era nem as lives, era aqueles show que o povo fica dentro do carro e aí gosta, buzina. Gente, imagina pro cantor que eu vou dar, Nossa, fazer deve show ser pra farol. Deve ser horrível. desesperador. E eu lembro assim, na época que teve as lives, né? No comecinho a galera curtia e tal, mas, cara, me dava uma angústia aquilo, porque, cara, isso não é um show, não é pra ser assim um show. Exatamente. Será que vai ser pra sempre assim, dessa forma? Será que a Quanto gente nunca tempo mais vai demorar voltar? pra poder voltar? Exato. também? Acho que, cara, chegou um dado momento que eu falei, cara, a gente não vai voltar, vai ser assim pra sempre, vai ficar todo mundo em casa pra sempre, e não foi isso que aconteceu. Eu citei do futebol, né, a gente via os jogos vazios, depois começou a encher aos poucos, e com festivais foi a mesma coisa. E eu acho que esse ano, eu não sei pra vocês que foram, mas pra mim que vi de fora, foi a confirmação que, tipo assim, cara, ok, voltamos ao normal. Sim. Não é o mesmo normal, Sim, né? nunca mais. Eu odeio esse novo normal, essa Uhum. palavra, mas acaba que essa é a verdade. É. Sim. Mas, tipo assim, foi a confirmação de, cara, tudo bem. Podemos viver normalmente de novo, sabe? Sim. Podemos Cara, fazer coisas que a gente não imaginava que ia chegar esse momento. E é legal o Marcos ter falado isso, porque a gente viu o impacto disso até na venda dos ingressos, né? Porque Sim. nunca esgotou tão rápido, eu acho que não só o Rock in Rio, mas vários outros shows e festivais no geral, né? Foi uma doideira, o show do Justin Bieber e da Demi, né? O dia deles foi em 7 minutos, se eu não me engano, não foi uma parada assim? Foi muito. Uma doideira, nas vendas gerais, né? Uhum. Então, assim, quando que a gente imaginar que seria essa loucura toda pra você ir em um show que nem é na cidade que você mora, né? Pegando, assim, pô, Muita galera do gente de Brasil muito inteiro. mais longe, porque a gente tá perto, né? Sim. Exato, então, assim, A gente muito, tá em Juiz de muito Fora, doido ver Minas isso. Gerais. E eu acho que junta dois fatores. O Justin, o primeiro show dele no Brasil, não foi? Não. Depois, Não, de depois de muitos um tempinho. anos. É, A última ele vez foi também. quando deu aquela polêmica que ele pichou. Ah, foi no Foi. Engenhão o show dele, não foi? Não Posso estar lembro. falando Não besteira. lembro. Mas Não enfim, eu acho que tem esse fator dele ter ficado muito tempo fora Uhum. e tem o fator da pandemia. A dele é a mesma coisa, Sim. né? De ficar muito tempo fora Não, e tal. e também a gente teve um grande movimento na música, né? Porque as pessoas ficaram em casa, a gente viu a importância do audiovisual, série, música e tal. E os streams melhoraram muito, né? A gente teve um grande crescimento também pelo TikTok, Sim. que todos esses que a gente citou aqui irritaram com alguma música, o que potencializou muito, né? Eu vi muita gente em show que cantava 2 músicas e que Exato. conheceu no TikTok, e é uma geração muito nova, né? O João mesmo, que eu citei como exemplo, né? Eu acompanho tem bastante tempo, mas durante a pandemia, no próprio TikTok, a música Idiota viralizou e, pô, ele tá fazendo shows lotados agora e é justamente por conta dessa música. Não, é uma turnê extremamente bem produzida, né? Nossa, ele entrega incrível. muito no palco, produção, e tem todo um... Não é desde agora, né? Tem Sim. toda uma... O cenário, né? Um storytelling da... No Lola, se eu não me engano, ele colocou um polvo gigante no palco, então assim... O show do Rock in Rio, que ele içou uma orquestra a não sei quantos É metros de altura. sensacional, é uma experiência. Aquilo arrepiava, cara. Sim, e ele cantou Cazuza, pô. E a mãe do Cazuza, a Lucinha, entrou no palco. Posso propor um debate rapidinho? Claro. Vocês falaram de música e TikTok. O caso de Idiota, né, do João, acho que foi um movimento contrário. Ele fez a música e, por um acaso, a música estourou no TikTok. Mas a gente vê hoje em dia muitos artistas fazendo músicas pra Para estourar no atividade. TikTok, usar o TikTok como alavanca. Músicas de refrão, né? Sim. Até que, tipo assim, vocês acham que isso faz parte da indústria? Eu acho que vem uma mudança dentro da própria indústria musical. Então tem casos e casos. Eu acho que o TikTok pode ser uma plataforma que ajuda a alavancar bastante, às vezes até sem querer, que foi o caso da Olivia Rodrigo. Eu acho que pode usar um Sim. exemplo muito bom, que ela não criou música para o TikTok, mas que devido ao contexto e tudo que ela lançou, foi o álbum inteiro ali que todo mundo começou a ouvir e bateu milhões de recordes por causa disso. Então eu acho que tem esses dois pesos aí da balança, né? Que dependendo do artista, tem mais essa pressão pra criar uma coisa que vai estar, uma coisa que vai ser rápida ali, um single, sem pensar no projeto maior, assim. Eu acho que fazer só por fazer não é genuíno. E eu não Sim, acredito em exato. coisas que não são genuínas, sabe? Eu acho que a gente pode ver vários artistas hitando, tipo a Beyoncé com Renaissance, Sim, hitou várias músicas no TikTok e ela, tipo, não trabalhou as músicas. sim. Tipo, ela só lançou. lançou. Não são músicas de TikTok, não são músicas de 2 minutos. E hitou. A Anitta com Envolver, que chegou aí quebrando inúmeros recordes, não foi uma música pensada pro TikTok. Ela ouviu a música, ela falou, eu vou gravar, todo mundo foi contra, e aí hitou no TikTok. E se a gente for parar pra pensar,
citando o exemplo da Anitta, Show das Poderosas lá atrás talvez irritasse no TikTok. É verdade. É verdade. Mas não seria feito pro TikTok. Sim. Sim. E tem músicas lá atrás também que seriam, se a gente for olhar o estilo, elas meio têm uma vibe TikTok sem ter o TikTok. É. Eu acho que agora tá mais em evidência, porque, cara, hoje eu acho que, mano, é a rede social que as pessoas mais usam, mais consomem, mais comentam. Tudo é TikTok. Eu fui no show do Harry agora, eu fui levar minha prima, ela tem 15 anos, e antes de sair de casa ela gravou um TikTok pra terminar durante o show. Uhum. Cara, o primeiro Rock in Rio que eu fui, não tinha celular com câmera praticamente. Não tinha stories. Meu celular acabou a bateria e ficou tudo bem. Eu tenho um vídeo que eu gravei depois e ficou tudo certo. E não só, tipo, o TikTok em si, mas as redes sociais mudaram o jeito que a gente vê os shows. E não só em questão de filmar as coisas, mas até de vestir. Hoje em dia parece que a gente precisa programar todo Sim. um look completo pra Pra poder ter a aparecer foto no do show, look, pra tirar a foto, pra poder ver. Porque o show do Harry, eu acho que é o maior exemplo disso. Todo mundo na fila, todas as meninas capricharam assim, muito. Era muito rosa e muito Muito paetê. rosa, muito pink, muito colorido. Eu vi uma muito coisa paetê muito assim. também. Eu lembrei do show do Elton John de despedida que teve nos Estados Unidos no último mês. E tinha muita gente também com roupas assim, que marcaram na carreira dele. Sim. E é muito legal de ver, né? Porque realmente não é uma coisa que acontecia antes. É muito bacana você trazer o Elton, porque, cara, é um ícone Da mundial. outra geração. Tipo, umas duas pra trás. E que voltou à tona, né, e que agora. fez um feat com a Dua Lipa. E com a Sim, Britney. sim. Sabe? E não foi pensando no TikTok. Sim. Mas é pra hitar. O Elton John não vai fazer um Senão feat. ele não faria, é verdade. Eu acho que qualquer... Claro, qualquer eu vou estar generalizando muito. Mas um artista pensando, pô, na questão financeira da indústria, ele vai fazer uma música pra estourar. Com E certeza. claro, entra toda a questão da aura artística, de você estar se expressando através da sua arte, tudo bem. Mas a gente entende que tem artistas que fazem música pra hitar. E o TikTok, né, como eu citei, é uma alavanca Pra isso. para isso. Então, tem artista que vai direcionado pro TikTok, ele, pô, eu vou fazer uma letra aqui, vou dar o exemplo da música brasileira. Vou fazer uma letra aqui pra galera poder encaixar, sei lá, pô, esse passinho aqui, jogadinho de lado. Entendeu? Tipo assim, então o cara já faz pensando, a letra pensando na coreografia que vai ser usada, ou então pelo menos para que tenha uma coreografia, e aí sim a música estoura. E eu acho que os TikTokers têm noção disso, eles têm consciência disso. Agora eu vou aprofundar o debate que o Marcos trouxe. E o que vocês acham de pessoas que surgiram no TikTok e estão virando o jogo pra seguir uma carreira artística como cantor, né, na música? Exemplo, tenho- porque tem caso e eu caso. tenho- Eu vou dar umas dois opiniões exemplos. polêmicas. A gente tem agora a Vanessa Lopes, Não. que fez um vídeo com a Gabilly, que a Gabilly é uma cantora que tem uma voz incrível, É. ela canta muito bem, mas tem uma carreira muito pop, voltada pro funk, e a Vanessa Lopes até então era dançarina, e agora lançou, né, nessa última semana, a Vivi lançou um clipe. Muito bem produzido. Mas com dinheiro tudo fica mais fácil, né? Exatamente. Um clipe, o que vocês acham disso? Cara, eu falei, tem casos e casos. Qual que Caso- você ia citar que você acha que pode ser... Não, porque assim, o que eu ia falar é o seguinte, quando a pessoa começa no TikTok, ela estoura no TikTok fazendo outras coisas que não cantar, e aí ela, vou começar a cantar. Pô, se ela tem talento, tudo bem, mas no caso da Vanessa Lopes particularmente, Uhum. eu não vejo. Mas, cara, tem vários artistas que eu descobri no TikTok, mano. E no Spotify, porra, não sai. Eu vou dar um exemplo de um moleque de Niterói. Ele chama 2Z Diniz. Ele tá começando... 2Z? 2Z Diniz. Ele tá começando ainda no rap, mas, tipo assim, ele tem um estilo de rap muito diferente que me atraiu muito. E eu conheci no TikTok. Ele fazendo uma rima improvisada no TikTok. E, pô, não sai no meu Spotify, entendeu? Então, assim, eu falei que tem caso e caso. Eu acho que quando a pessoa tá usando o TikTok para poder se autopromover, para poder crescer, e a pessoa é talentosa, pô, suave. Uhum. Mas também quando a pessoa, tipo, tá embarcando no hype, Vanessa Lopes, tá embarcando no hype, aí eu já fico meio com o pé atrás. Não, Se ela fosse talentosa, suave também, mas Uhum. não é. Eu concordo plenamente, assim, eu acho que o pessoal tem que saber também, tem que ter as limitações, você tem que saber se colocar no seu lugar. Se você é uma pessoa que não sabe cantar e você vai mexer numa carreira musical, o mínimo que você tem que fazer é trabalhar pra isso, Uma sabe? analogia ridícula, só pra ilustrar. Aham. Mesma coisa que uma pessoa ser qualquer coisa na vida e vou virar político. Do nada. O que Né? acontece Exatamente. O muito. que acontece Isso muito. só acontece. Exatamente, exatamente. A Sara Pôncio,
Foi? Foi. Gente, pelo amor de Deus. que Antônia é isso? Fontinelli. Cara, não faz Não sentido. foram eleitas, mas o Thiago Gagliasso, irmão do Bruno, foi eleito. Tá vendo? Cara, enfim. Mas é pra ilustrar o que a Marina falou, entendeu? Exatamente. E não só em questão de música, igual você falou, até atuação também, que a gente vê as pessoas tendo um hype ali, e aí já são chamados pra papéis que nem nunca fez uma aula de teatro na vida, então pra mim isso também é uma questão meio polêmica, que eu E acho entram mesmo. muitas questões, porque eu vi... Acho que esse exemplo que você tá dando, a gente não precisa falar. Acho que Até porque a gente não tá com bons advogados ainda, né? Mas eu vi Opinião muita... censurada pelo jurídico. Eu vi muita gente falando da questão também racial, financeira, Não, com certeza. de atores que vêm, por exemplo, do Nós do Morro, que é um projeto incrível no Rio de Janeiro, que tem grandes pessoas e que não tem oportunidade porque são de onde é e não tem a visibilidade de outras pessoas. Mas agora vamos mudar um pouco de assunto, eu quero falar dos lançamentos desse ano. O que marcou vocês? O que vocês acham que, tipo, a galera que talvez não tenha ouvido precisa ouvir, que foi, tipo, incrível realmente? Cara, eu sou muito nichado, né? Meu gosto musical, ele é muito nichado. Mas é importante porque aí traz uma Diversidade. dinâmica boa. Pô, queria destacar aqui 2 álbuns que também não saíram do meu Spotify esse ano. Um saiu no comecinho do ano, né? Pegando um pouquinho do ano passado, fim do ano passado e comecinho do ano, e o outro saiu agora no final do ano. O primeiro deles é um do Dom L, chamado Roteiro pra Inus, parte 2. Cara, o Dom L é um artista fenomenal, tipo assim, ele é super engajado com causas sociais e transparece isso na música dele. E esse álbum é uma aula, assim, de consciência, uma aula de história, enfim, Roteiro pra Inus, parte 2. E o mais pro final é o do BK, Ícaros, que, assim, tem 3 semanas que eu não consigo ouvir outra coisa a não ser isso. Ele conseguiu manter, assim, sabe aquele memezinho do desenho do cavalo? Aham, que ele vai perfeitamente. É perfeito do início ao fim. Tipo, ele conseguiu manter o mesmo nível de produção e de música e de métrica e de lírica da primeira faixa até a última. Então eu sinto esses 2 álbuns, como eu falei, eu sou muito nichado, né? Eu sempre vou pro rap e pro hip hop. E você, rainha do pop? Então, assim, falando internacionalmente, eu tenho que falar dela. Sabrina Carpenter e Meus I Can Stand, que é maravilhoso esse álbum. É exatamente isso que eu penso. Tipo, ela teve uma evolução muito grande dos anteriores que ela fez até agora pra esses. É nitidamente. E ela demorou um tempo pra poder produzir, pra poder fazer. E eu acho que precisa ter o reconhecimento que merece, entendeu? E assim, eu vi, vazou uma foto sua com ela, bem fit por aí. Conta pra gente. Quem sabe, no ano que vem, 2023, pode Aham. ficar ligado. Então, que vem gente, coisa ó, nova pode por cobrar, aí. hein? Eu estou preciso falando. aproveitar o que a Marina falou pra falar de Demi Lovato também. Exato. Holy fuck, porque eu acho que não teve o reconhecimento que poderia, que foi o retorno dela pro pop rock, ou mais rock mesmo. E assim, pô, que álbum. Que álbum. Mas- Sim. E ao vivo é ainda melhor, né? Nossa, Maravilhoso. sem, o show sem dela explicação. trouxe essa estética, né? Uma Sim. estética mais rockzona. Total. Sim, ela mais voltou pesada. com isso agora, né? É. Voltou Ela das encarnou a raízes ali. personalidade, Não, porque né? antigamente, quando ela estourou, realmente, os primeiros álbuns dela eram mais pop rock, né? Sim. Então, quando ela falou que ia voltar pra pop rock, eu falei, meu Nossa, Deus e eu do céu. fui acompanhando realmente mais de perto, assim, Sim. voltei a acompanhar mais de perto quando ela soltou essa informação e ficou realmente muito bom Muito mesmo. bom. E ela não recebeu nenhuma indicação Nenhuma. a nada, em nenhuma premiação, né? Exatamente. Bom, eu preciso falar internacionalmente dela, a mãe de todas, A rainha. todos, Beyoncé, com Renaissance, que é um álbum incrível, que marca o retorno dela também, né? Depois de... Lemonade. então são 4, 5 anos, eu acho. Acho que é. Sumida, desaparecida. E ela lançou, soltou ali no Spotify e nunca mais. Não tem um clipe. A Rihanna também, né, que performance. apareceu agora com uma música pra Pantera Negra. Isso. Tinha anos também, E né? vai ter Rihanna no Super Bowl. Diz ela que não sabe se vai ter música nova, não, mas eu acho Mas que... tem ela cantando, É. gente. Ela já não tá vendendo calcinha, mas tá ótimo. É isso que importa. Ela é o evento. Ela é, exatamente. E ponto. E estamos com proposta de turnê, né? No Brasil, de Beyoncé, Adele. Vamos rezar. Essa é uma das que vai precisar Não ficar faço muito muita na questão. Mas pra quem gosta, né? A Taylor também. Vamos ver se vem, não vem. E Se ela nacionalmente... vem de jatinho. E traz as próprias batatas, assim como o Drake. Nacionalmente, eu preciso falar que não é nacional, é internacional. Versions of Me, da Anitta.
Um álbum que foi muito premiado. Esse ano a Anitta foi muito premiada. Eu acho que foi um grande ano para a carreira dela, né? Internacionalmente falando, ela teve grandes momentos, grandes apresentações. Dia 5 de fevereiro, vem aí concorrendo ao Grammy como artista revelação, muito ansioso. E nacionalmente, para vocês, o Marcos já falou, né? Citou 2 nacionais, que eu quero conhecer depois. E para vocês? Pra mim não foi nem esse ano, foi ano passado, mas eu vou promover aqui porque, assim, acho que a gente precisa de artistas locais também. Então, assim, o álbum da Roça Nova, que é a banda aqui de Juiz de Fora, é muito bom, Tramóia, gente, assim, tem músicas maravilhosas, uma produção muito boa. Eles lançaram um single esse ano, que foi agora, que foi Conversa Pra Boi Dormir, que é muito bom também. Então, acho que vale a pena o pessoal conferir. E é isso aí. Eu vou capacitando o João. Eu sou apaixonado em Pirata. Eu acho que eu acho que o meu álbum favorito dele é Anti-Herói, que é o segundo. É isso que eu ia te perguntar. Mas Pirata também foi sensacional. Eu sei todas as músicas de cor. Então, assim, não dá pra eu não citar, porque foi o meu mais ouvido do Spotify também. O meu foi a Anitta. Não tem como. Muito clubista. Muito clubistas. E esse ano a gente teve grandes perdas na música, né? Ano passado, acho que desde o início da pandemia a gente vem tendo grandes perdas. A gente teve Marília Mendonça, que foi, acho que uma surpresa Inacreditável. pra todo mundo. A palavra é essa. É inacreditável, né? Até Porque hoje. Foi surreal. ela tava... Eu não gosto nem de falar que ela tava no auge, porque eu acho que o auge dela ainda era Vira, muito hein? mais. Uhum. Ela era muito maior do que ela foi, né? E a gente teve esse ano, no início, Elza Soares também, que é uma perda gigantesca mesmo, porque a Elza é importante não só pra música, ela é importante pra luta da mulher preta, ela tem uma importância que eu acho que foi reconhecida, e eu quero fazer um parênteses que é uma coisa que eu fico muito feliz, porque o sonho da Elza, não sei se vocês sabem, era ser enredo de uma escola de samba. E ela era da Mocidade Independente de Padre Miguel. Ela era de Padre Miguel. E no último carnaval, em 2020, ela foi enredo. Ela fez um pedido pro carnavalesco. Ela queria assistir a história dela entrar na avenida. Então ele fez um trono que ficou ao lado do portão da bateria. Ela assistiu todo o desfile e no final esse trono era acoplado no último carro. E ela vinha na avenida. Sensacional ela ter Caralho, conseguido isso. viver. E ela Sim. viveu, ela foi enredo em vida. Eu acho isso extremamente importante, né? E a gente teve agora a Gal, que também pegou todo mundo de surpresa, porque a Gal era nova, a Gal tinha muita coisa ainda, e eu queria que vocês falassem um pouco sobre como isso bateu em vocês, assim. Como perder essas mulheres impactou. Nossa, eu lembro do dia que a Marília Mendonça morreu, eu tava em aula. E aí veio a notícia do avião e tal, e aí ficou naquela, né? O que aconteceu? A gente não sabia se ela tinha sobrevivido, se não tinha. E, nossa, eu não esqueço a sensação de acompanhar ali pela televisão. Acho que foi a primeira vez que eu realmente acompanhei de perto. E, nossa, eu fiquei muito triste, realmente me impactou muito. Mas é legal você ter trazido esse assunto, né? Porque a Marília continua sendo sucesso, né? Ela foi a artista nacional mais ouvida do Spotify durante esse ano. E mesmo depois de ter falecido, né? A gente continua tendo lançamentos dela, né? Então a gente teve aí Decretos Reais 1, a gente teve Volume 2 aí nas últimas semanas. E a gente consegue ouvir, né, obras que já são, assim, de artistas renomados na música, na voz dela. E eu acho sensacional. Ficou também repetindo no meu Spotify ali durante o ano. A Elza também. A Elza faleceu dia 22 de janeiro e, se eu não me engano, no dia 18 ou 19 ela gravou o último DVD em São Paulo. Então, assim, pouco antes de partir, ela ainda nos presenteou com um último ato, né? Ela literalmente cantou até o fim do mundo. E ela pedia numa música que deixassem ela cantar até o fim, porque ela era a mulher do fim do mundo e ela conseguiu. Cara, tem uma visão... Eu não gosto de pensar assim, se o artista morreu, a arte dele acabou. Eu acho o contrário. Eu acho que ele tá dando oportunidade da arte dele florescer e renascer. Então, por exemplo, isso é uma discussão também que eu acho válida e pertinente, como a gente aumenta o tamanho das pessoas depois que elas morrem, só depois que elas morrem, e por que não antes. Eu acho que o caso da Marília é uma exceção, porque pegou todo mundo, assim, completa surpresa. Eu acho que as 3 mulheres esse ano foram exceções. Marília, Gal e Elza, eu acho que elas tiveram o valor que elas mereciam em vida. Sim. Sim.
Não, eu digo o seguinte, porque eu acho que o da Marília foi o que você disse. Ela não estava no auge dela ainda. E ela já era Ela tava de um construindo... tamanho absurdo e ela não Sim. estava no auge ainda. Sim. Mas eu acho que a forma como ela faleceu também, a idade com que ela faleceu também, Muito bom. aquela expectativa, o Lucas citou que ele estava em aula, estava em casa acompanhando, ao vivo, a cobertura. E aí o pessoal pegou assim nos stories dela um pouco antes, ela tá com uma roupa tal, não sei o quê. E aí eu tirando assim as pessoas do avião. E, cara, não é possível. Vai sair uma mulher. E dos últimos Impede. stories dela, ela tava falando com os fãs, né? Ela Exatamente. com os fãs, A gente com as redes sociais agora podendo acompanhar a pessoa Exato. assim, quase 24 Exato. Eu horas. tenho um e- arrependimento Como que na vida, porque um dos últimos shows dela foi na minha cidade, em Leopoldina, uma semana antes, mais ou menos, e a gente tava na pandemia, eu tava num momento difícil e eu não fui porque eu tava com medo ainda de sair. E aí aconteceu isso, e assim, eu fui em 3 shows da Marília, graças a Deus, mas nesse último eu não fui. E todos meus amigos que foram falaram que ela tava numa felicidade de voltar aos palcos, numa alegria de reencontrar, porque ela era isso, né? Ela era do povo, não Pessoas. tinha como falar, né? E tem até uma das últimas fotos do Instagram, ela é uma montagem dela na Poeira d'Água, que é uma cachoeira de lá e tal. É muito, muito complicado. Sim. E você, o que você acha? Não, eu acho que é exatamente isso que o Marcos falou. O bom da música e da arte é que, independente se a pessoa não tá mais aqui com a gente ainda pode ter esse presente, ainda pode consumir aquilo ali. E é uma coisa que com certeza vai continuar nas próximas gerações. Então, não só eu, não só você vamos conhecer Marília Mendonça, Gal Costa, todas as pessoas que ainda vão vir, talvez nossos filhos ainda vão conhecer, ainda vão ouvir isso. Então, é uma coisa que é muito boa, por isso que eu amo tanto a música. E eu acho que entra também a questão que hoje em dia a gente tem um acesso muito maior à música. Sim, Antigamente, se um artista morresse, a gente teria que comprar o CD dele, e se o CD dele... Era mais isso, limitado. Pois, Sim. antigamente era disco. Se o CD dele já tivesse sido lançado há um tempo, não teria como. Hoje em dia, cara, a gente consegue acessar, música de Discografia 1900... inteira. exatamente. sabe? Não, e uma coisa que me tranquiliza o que a Marina falou, né, da gente conhecer, porque assim, a gente tem acesso a Elis Regina, que Exato. morreu, Sim. putz, há muitos anos. A gente tem acesso a Cazuza, Sim. a gente tem acesso a uma galera que... o Cartola, se eu for começar a citar aqui, eu vou ficar aqui pra sempre. Né? Que são pessoas que deixaram um legado muito grande e que a tecnologia ajuda, porque, por exemplo, quando o filme da Elis foi ser produzido, a Andréa Horta, que interpretou ela, falou, tipo, Juiz Forana. ela falou que teve muito acesso ao audiovisual porque eles transformaram e tudo. E, cara, você vê o filme, é surreal o que ela fez ali, né? A E tecnologia ajuda a muito. tecnologia ajuda muito. E agora, trazendo outro assunto, né, relacionado à música, eu queria saber o que vocês acham dos filmes, não musicais, mas do filme sobre músicos, né? Que a gente tá vindo numa onda muito grande disso. Tivemos produções incríveis, nacionais e internacionais. Vocês gostam, não gostam? Eu acho legal. Claro, tem que ter um trabalho de pesquisa junto, grande. pelo menos se o artista não for mais vivo, pelo menos da família, para ser o mais Pessoas fidedigno, o mais próximas ali. verossímil possível, Uhum. né? Mas eu acho muito legal, porque a gente, cara, a gente imagina, a gente ouve relatos de como foi a vida, por exemplo, do Freddie Mercury, Sim. mas a gente não faz ideia do que era, cara. E o filme, por mais que não traga pra gente exatamente o que era, Ou a ele ordem vai dar uma correta, né? noção pra É. gente. Sim. Então eu, Esse cara, é um sou tema muito a das favor. questões. O Sim. filme do Elton John, pra mim, O filme do Eu Elton John amo foi o o filme melhor. Foi Sim, muito pra mim bom, também. muito Aí é bom. que tá, eu acho que é mais fácil, porque Ele ele tava tá lá, aqui. ele É, tava e lá ele pra foi poder produtor ajudar, do ele Exato. produziu o ele filme, pode exatamente. pô, velho, isso aqui não foi bem assim. Sim. isso aqui foi bem Ele assim. contou a história em primeira pessoa Sim. pro filme ser feito. sim. Exatamente. O da Elise eu acho muito coerente, falando de um nacional, eu acho extremamente coerente todo o roteiro que foi criado. A escolha do elenco foi incrível, os filhos estavam ali muito presentes. Apesar deles não terem convivido muito com a mãe, né? Quando a Elise morreu, a Maria Rita tinha 2, 3 anos, ela era muito pequena. Então, ela não tem conhecimento, mas assim, estar ali facilita, né? Com certeza. Porque o do Bohemian, né, do Fred, tem algumas Muitas questões... críticas, né, pessoal? Coisas que não falando, né? aconteceram, coisas que estão fora de ordem. Sim. Eu acho que tem que ter todo um trabalho do público também. Claro que às vezes a gente assiste o filme por diversão, Sim. mas eu acho que seria legal se todo mundo tivesse esse senso crítico de acabar de assistir e fazer uma pesquisa. Pô, o que é verdade, o que não é. O filme do Elvis também, eu ainda não cheguei a assistir. Sim. Ainda- Mas eu sei que também aconteceram algumas questões assim, né? Então eu acho que é legal a gente ter esse senso crítico, assim, de buscar realmente o que é verdade e o que não é. Sim. Eu fico pensando muito nisso, porque
é um mercado que tá ali para render dinheiro, né? Como tudo hoje em dia, porque a gente vive num mundo capitalista. Mas eu acho que é importante ter esse respeito Pelo pela- legado da pelo pessoa. legado, pela memória que ela Sim. deixa, né? E ao mesmo tempo ter essa noção de, cara, a gente tá fazendo um serviço aqui que é o quê? Mostrar para todo mundo quem era esse artista, como é que foi a vida dele, quais foram os problemas que ele teve que enfrentar. Então, além da questão financeira, que é o que move a indústria, eu acho que os produtores têm que ter essa consciência também, sabe? Tipo assim, pô, a gente tá produzindo aqui um material histórico praticamente. Sim. De mostrar para as pessoas como é que era, o que o Freddie Mercury sofreu, o que ele não sofreu. Pô, aí você vai fazer isso de forma distorcida. E é muito Sabe? louco, né? Porque assim, na época do Freddie Mercury a gente não tinha internet, então ele passava por muitas fake news, muitas coisas, só que assim, saía no jornal, Tabloide. na revista, Sim. e aí ele saía ali, daí uma semana ele tinha que dar uma entrevista pra daí editar, pra daí... Hoje em dia não. Hoje em dia as redes sociais estão aí e é muito mais em real time, né? Tipo, acontecendo ali Instantâneo, naquele né? momento. Sim. Vocês acham que o quanto isso prejudica o artista? O quanto isso ajuda para a carreira e o quanto prejudica? É equilibrado? É mais ou menos? Eu não sei, eu acho que na frente da câmera ali a pessoa acaba criando um personagem. Se editando, né? É, eu realmente não sei o quanto de equilíbrio existe ali. É uma questão a se pensar. Eu acho... O que você acha? Não, eu acho que é tudo uma questão de construção de narrativa. Uhum. Porque, por mais que você citou aí do In Real Time, a gente tem o Be Real hoje em dia, né, na moda. Eu amo Be Real, particularmente. Mas eu acho que é uma questão de construção de narrativa. Eu acho que o artista, ele vai... Assim, não só o artista, né? Todo mundo aqui Sim. escolhe a narrativa que quer passar para o mundo. Uhum. Então, por mais que você tenha mais acesso à sua vida real, que vida real é essa? Sim. Questão filosófica aqui, né? Mas, tipo assim, eu acho que a internet, ela só potencializa. Puxar a discussão para a internet. Eu acho que a internet, ela potencializa. Potencializa as pessoas boas, se tornam melhores, porque Sim. elas conseguem alcançar mais pessoas. E potencializa as pessoas ruins, porque também alcançam mais pessoas. Então, é uma questão E aí entra relativa. outra questão também, tipo, da questão do ser humano ali dentro do artista, que tem muita dessa pressão, porque eles estão sendo observados ali 24 horas por dia, então, do erro, falando assim, essa questão de, às vezes, desse polêmica, de cancelamento, não. Ter que se pronunciar às vezes. É, né? exatamente. Quem me conhece sabe. Então é uma coisa também que eu acho que, principalmente hoje em dia, a gente pode falar até pelo Big Brother, por exemplo, que é uma coisa que em 2020, se eu não me engano, que foi o ano que o pessoal ficou muito mais no Twitter, comentou muito mais, e aí muitas pessoas foram canceladas ali na época, e aí já na próxima o pessoal já estava um pouco mais segurado pra não mostrar tanta coisa, por causa das críticas, com medo que as pessoas poderiam falar ali. Então, de certa forma, também é um pouco editado por causa disso. Mas é isso, sabe? Eu acho que hoje em dia a gente tem muito acesso a tudo, todo o tempo. E acontece isso, das pessoas ficarem com medo de certas... Agora eu vou fazer uma pergunta um pouco capciosa. Tipo assim, a gente tem as redes sociais e eu vou pegar uma pessoa como exemplo, a Luísa Sonza. Ela tá ali, ela mostra o que ela quer, não sei o quê, e ali ela é a Luísa Sonza. Ela lançou um álbum no final do ano passado, né, o Doce 22, onde é um álbum que ela se mostra muito, ela se abre muito, ela mostra muitas feridas. Vocês acham que ela é mais real no álbum que ela lançou ou nas redes sociais? Por exemplo, né, pode dar outros exemplos, mas eu peguei ela. Nossa. Quer falar Eu primeiro? acho que talvez no álbum ela consegue se mostrar mais porque ela teve todo um tempo pra escrever, toda uma dedicação, né? Por conta das redes sociais, a gente ter outras pessoas ali, e que nem o Marcos deu esse exemplo de criação de narrativas, criação talvez de um personagem ali, eu acho que na música a pessoa consegue se mostrar mais. E eu acho que entra naquela questão que o Marcos falou. O que seria o real? Porque Sim. as pessoas podem ser mais de uma coisa É, ao porque mesmo assim, tempo. por exemplo, Penhasco, né, desse disco, é uma canção muito Ela forte. abre o coração, Sim. né? É com muito certeza. forte o que acontece ali, né? Uhum. Eu acho que o que o Lucas e a Marina falaram foi perfeito. E eu bato na tecla também da expressão artística. É claro, eu também já citei que tem vários artistas que pensam na indústria, então pensam em vender. Mas, pô, o artista, quando ele quer realmente, ele vai se expressar, ele vai usar a sua arte para se expressar. A arte é um membro dele, é uma extensão do corpo dele. Então, não vejo por que ele, pô, se desgarrar totalmente da realidade. Sim.
na música, sabe? E eu acho que o público consegue sentir quando o artista também compôs a música, tem um a mais ali, é diferente, né? E agora, pra finalizar, eu vou pedir pra cada um falar 2 artistas. Um pode ser mainstream, que todo mundo já conhece e tal, e o outro, uma dica pro quem tá assistindo a gente poder ir atrás e conhecer. Vamos lá, Nossa, eu começa. tenho que Pode pensar. começar. mas aí eu vou repetir tudo que eu já falei. Mas aí a Antes de senhora você, repete pra reforçar clubista pro- mesmo. Então vai. E vou falar internacionalmente Sabrina Carpenter. Eu acho que assim, gente, por favor, vão conhecer, vão ouvir o álbum novo dela, que é muito maravilhoso. E Roça Nova, vamos falar aqui da cena local também. Lucas. Eu vou citar o João, pra quem não conhece, e como artista internacional, eu vou citar o Joshua, que até se envolveu em algumas polêmicas com a Olivia Rodrigo. Esqueci o sobrenome Sabrina dele, Joshua... Bassett. Isso. Então, assim, eu curto muito as músicas dele, ele tem investido muito mais, tem lançado muito mais singles, então eu acho que é uma indicação boa. Eu tô colando no Spotify. Tá, eu vou falar então, eu vou falar brasileiro, eu vou falar da Manu Gavassi. Eu acho que ela precisa ter mais visibilidade. O álbum visual que ela fez e entregou no Disney Plus é incrível, o Gracinha. É uma obra, tipo, impecável, feita no Brasil por profissionais brasileiros. Merece. Internacional, eu quero falar da Coffee, Coffee foi muito que boa. foi o pra show de ver. abertura do Harry Styles, eu não conhecia. E ela é incrível, ela entrega muito, ela tem voz, ela, um talento absurdo. Eu acho que todo Carisma. mundo, muito carismático, eu acho que todo mundo tinha que conhecer. Bom, eu citei o Dom L aqui, né, no começo, mas eu vou recomendar, bom, quem não conhece, tá sem internet, que é o Black Alien. É um cara que tá na cena há muito Uhum. tempo, tem uma história absurda também, já passou por muitos problemas relacionados a drogas, ele era dependente químico, e ele também passa isso na música dele, é um cara absurdo. Tem que ser um internacional? Não, pode ser Não, nacional. pode ser qualquer um. Pode ser nacional? Uhum. Cara, eu vou citar o Veig. O Veig é Veigh. Eu conheci há pouquíssimo tempo. E é um moleque também de São Paulo que ele é voltado um pouco mais pro trap, né? Do mainstream, assim. Mas ele tem umas visões maneiras nas músicas dele. De reconhecer de onde ele vem. Então eu vou citar esses dois. O Black Posso Alien fazer e o uma Veig. menção honrosa também, que eu tô lembrando e a gente não citou, mas merece? Glória Groove. Nossa, sim. O ano foi dela também, O ano foi né? dela também. Não tem como Lady terminar Lash sem dominou. citar. Lady Lash dominou. Então eu acho importante falar. Então, gente, é isso. Eu quero agradecer aos meus companheiros de hoje e agradecer a você que ficou até aqui assistindo. E se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal da produtora, ativa o sininho para receber a notificação de quando vai sair todos os vídeos, porque a gente tem, além do podcast, tem muito conteúdo lá. E manda esse vídeo para um amigo, para você compartilhar conhecimento e as nossas opiniões. E é isso. Até o próximo. Valeu!